Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, sejam manifestadas e derramadas abundantemente na vida de todos vocês que nos acompanham neste momento. Nós temos falado aqui já há muitas semanas sobre como viver embaixo da graça de Deus. E essa tese de que é possível viver totalmente embaixo da graça de Deus, tem como base a carta que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever aos crentes lá das igrejas da Galácia. E por que Paulo escreveu essa carta? Porque os crentes tinham sido evangelizados, tinham se convertido a Cristo. Paulo tinha passado um tempo discipulando-os e consolidando a fé que eles manifestaram na graça de Deus. E quando Paulo teve essa percepção de que eles já estavam devidamente amadurecidos, Paulo então parte para seguir com o seu ministério apostólico. Surpreendentemente, se infiltraram no meio dos crentes daquelas igrejas alguns judaizantes que se diziam convertidos e provavelmente o eram, mas dizendo para aqueles crentes da Galácia que eles, além da graça de Deus, precisariam também obedecer à lei dos judaizantes. O apóstolo Paulo recebe a informação acerca dessa infiltração e decide escrever uma carta para reposicionar aqueles amados e queridos irmãos acerca do evangelho que ele, Paulo, tinha anunciado para eles, no qual eles tinham crido e que agora estavam sendo atacados, e esse ataque gerou uma certa dúvida, um certo vacilo naquelas pessoas. Nós já estamos há muitos meses trabalhando, estudando, refletindo nesta carta, e chegamos ao capítulo 5, e agora já estamos indo para o final do capítulo 5, e por mais algumas semanas fecharemos a série Como Viver Embaixo da Graça de Deus, com base no capítulo 6. Então, eu quero orar com vocês, pedindo para que peçamos a Deus a sua bênção para estes momentos em que vamos estar adorando a presença do único Deus vivo, do único Deus verdadeiro, aquele que em amor enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Ó Deus e Pai eterno, nós lhe agradecemos o privilégio que temos de estar na tua presença, pela intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Pelo reconhecimento de que só há um mediador entre nós e o Senhor, Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor nos aceita através de Cristo na tua presença.
e lhe buscamos para lhe pedir que tu conduzas pelo teu Espírito este encontro, este culto, a minha vida e a vida de todos que estão nos acompanhando. Ó Deus, que não nos falte a graça da sabedoria, a graça da compreensão verdadeira, a graça do discernimento adequado, a graça do direcionamento, a graça do aprendizado daquilo que será ministrado nesta noite. Mas, Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que ao Senhor oferecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adoremos a Deus cantando. Os nossos músicos, abençoados músicos, nos conduzirão. Cantemos. Bem animado. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Muito bem, voltamos agora para lermos a palavra de Deus, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Textos que nos fala sobre o fruto do Espírito. Leiamos Gálatas 5, versos 22 e 23, que dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus amados, a graça de Deus, embaixo da qual nós vivemos, além de nos perdoar os nossos pecados quando cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa alma e Senhor da nossa vida, nós, aqueles que cremos no Evangelho, estamos embaixo da promessa de recebermos o dom do Espírito. E recebemos quando cremos e recebemos o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Salvador. De acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, a salvação não se destinava somente aos judeus. E homens piedosos religiosamente falando. Não. Como nos diz lá em Atos 2, verso 5. Homens piedosos que estavam presentes no dia do Pentecoste, mas também incluía os filhos daqueles e todos quantos estavam longe, diz lá no livro de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo de Deus é dado para habitar todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. E aí, não importa se quem creu é de origem judaica ou de origem não judaica, origem gentia. Todos sabemos que, como meros vasos de barro que somos, nós não podemos penetrar os mistérios do Espírito de Deus. E como é que esse Espírito opera na nossa vida? Fato é que ele opera. Jesus disse que quando ele fosse, enviaria outro Consolador, para que esse Consolador estivesse conosco para sempre. E aí, o que as Escrituras Sagradas ensinam, quer
entendamos ou não, é verdadeiro. Tudo que a Bíblia nos ensina é a verdade divina. E sobre esta questão acerca do Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Deus, Ele, quando nós o recebemos ao crermos no Senhor Jesus, Ele, o Espírito, passou a habitar o corpo de todos os que foram salvos, como um dom, como uma dádiva de Deus, concedida por Deus. Isto é absolutamente inegável. Porém, além desta dádiva, é inquestionável que todo aquele que crê, submetendo sua própria vontade à vontade do Pai Celestial, irá sim experimentar a transformação decorrente do fato de ter se tornado filho, filha de Deus. E aí eu quero que você venha comigo ao capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 26 até o 29. Olha o que ele diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, os que nascemos em Cristo e que por causa disso nos tornamos filhos e filhas de Deus, devemos trabalhar a palavra de Deus em todo o nosso ser, em todas as nossas ações, no nosso caráter, no nosso coração, cada vez mais e mais, para nos tornarmos a imagem de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Esse fato de que nós podemos nos tornar a imagem de Jesus perante os olhos de Deus é plenamente possível. Assim, irá se manifestar os atributos que o apóstolo Paulo chamou de o fruto do Espírito. Atributos conhecidos como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. São as virtudes do fruto do Espírito. Nesse encontro de hoje, eu quero destacar especificamente a primeira virtude do fruto do Espírito: amor. Meus queridos, meus amados, a lista, o cardápio do fruto do Espírito não poderia começar senão pelo amor. Não é um amor qualquer. É aquele amor que, em língua grega, nós chamaríamos de ágape. Até porque existe o amor filéu em grego, que significa amor fraternal. Há o amor eros, que é o amor carnal. E há o amor ágape, que é um amor destacado na Bíblia como sendo o amor perfeito, o amor de Deus. E na verdade, o amor ágape é a forma mais elevada de amor. O amor que emana, que vem do próprio Deus. Aquele que na carta aos Efésios foi dito assim, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. João, o apóstolo, na sua primeira carta, lá próximo do livro do Apocalipse, usou esse substantivo, amor, várias vezes. Quando ele escreveu na primeira carta, capítulo 4, versos 16, 17, 18 e 19, olha o que João escreveu lá na primeira carta, capítulo 4. Ele disse: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos porque dele, Deus nos amou primeiro. Você percebeu? Não existiria amor se Deus não existisse. E o amor nas definições humanas estão muito, mas muito longe de serem perfeitos como o amor de Deus. O amor ágape vai muito além
de uma mera afeição ou afetividade. Que pessoas queridas demonstram para outras pessoas queridas. Aquele ou aquela que dessa forma ama, se esforça para agir pelo bem maior dos outros, sem nada esperar em troca. Porque o amor ágape, ele nos dá a capacidade de até mesmo amarmos os que nos odeiam, os que não nos amam, aqueles que nos consideram seus ou suas inimigas. E Jesus, nosso Senhor, nos ensinou isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 43 até o verso 48. Mateus capítulo 5, de 43 a 48, Jesus disse assim, acompanhe aí na sua Bíblia: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuvas sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus age pelo bem de todos, até por aqueles que não conhecem Ele, que não amam Ele, que não creem nele, que em certa linguagem, o vocabulário, o apóstolo Paulo chama de injustos, ou seja, até os injustos são objetos do amor de Deus. Os filhos e filhas de Deus são chamados pelo Senhor Jesus Cristo para fazer como Jesus fez, para fazer como o Pai Celestial fez e faz. Amar os inimigos, amar os que odeiam, amar os injustos, amar a todos. E na tentativa de promover unidade no seio da igreja,
que estava dividida. O apóstolo Paulo é usado por Deus para descrever aos crentes da igreja de Corinto a natureza não egoísta do amor de Deus, do amor ágape, do amor perfeito, do amor que é fruto do Espírito, virtude do Espírito. E lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 8, nós lemos da seguinte maneira: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Pergunto: é isso que a sociedade do mundo pensa? Não, não é. O amor que o mundo diz que sente é seletivo, é limitado, é imperfeito. Ele divide as pessoas. Ele seleciona as pessoas que devem ser amadas. Então me desculpe, isso não é amor ágape, amor do Espírito, amor perfeito, amor do Pai. Além disso, o amor ágape, ele é beneficente, ele é cheio de compaixão. Estas características de amor, de 1 Coríntios 13, de 4 a 8, foram exemplificadas pelo Senhor Jesus Cristo, o qual serviu ao próximo movido por compaixão. Um ícone declarativo acerca disso foi quando Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O amor ágape, o amor perfeito, o amor do Espírito, ele é sempre puro. Como advertiu Pedro
na sua primeira carta, capítulo 1, versos 22 e 23, quando Pedro disse assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Concluindo por hoje, esse amor, fruto do Espírito, esse amor virtuoso, esse amor ágape, ele é produto de conversão da vida de um ser humano a Cristo. O que nós chamamos de novo nascimento. Ou na linguagem de Paulo, é um fruto do Espírito. Na realidade, o amor é o maior e o mais exaltado de todos os atributos espirituais que Deus colocou à disposição dos seus filhos e das suas filhas. Esse amor, ele é incomparavelmente maior que os dons carismáticos, miraculosos, que são temporários, acerca dos quais, voltando lá na primeira carta aos Coríntios 13, o apóstolo Paulo discorreu sobre ele aos crentes de Corinto, e que ficou escrito para que os crentes das demais igrejas da época, até os dias atuais, tomassem conhecimento. O amor, ele é superior a todo e qualquer dom. E 1 Coríntios 13, verso 13 diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. A fé é tão importante que a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. A esperança alimenta a fé acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o amor é eternamente mais importante para mim e para você. Porque Deus é amor. E amor é fruto do Espírito. É a primeira virtude de quem vive no Espírito. É
amar. Deus nos abençoe. Vamos cantar, adorando a Deus mais uma vez. Cantemos. Muito bem, aqui estamos para dizer para você que agora são os momentos de oração em família. Alguém aí da família, pega um papel
um lápis ou uma caneta e anote. Tantos motivos de gratidão, de petição, de intercessão ou de confissão as pessoas aí na família possam compartilhar. Depois desse compartilhamento anotado, orem todos. Falem com Deus, porque a oração é se comunicar com Deus sobre as coisas da terra em prol da glória e do louvor a Deus. Orem, oremos todos. Pai eterno, muito obrigado pela palavra desta noite. Muito obrigado pela disponibilidade do Senhor em nos ouvir através da oração. E lhe pedimos, Pai, fixe os teus olhos e incline os teus ouvidos para as orações que serão feitas pelo teu povo nos lares, sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu. Muito obrigado porque o Senhor é Deus de amor. Muito obrigado porque o Senhor derramou o seu amor em nossos corações, quando nos deu o seu Espírito Santo. Oramos com gratidão, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero me despedir de todos vocês, estimulando-os para que fiquem na graça, fiquem na paz. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente noite. Tchau.